Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samuel e nesse vídeo eu vou te falar a respeito do relacionamento one-to-one do Django, né? Que é o relacionamento um para um, que ele acontece quando o modelo A e o modelo B são relacionados da seguinte forma: o modelo A só pode pertencer a um modelo B, o modelo B só pode pertencer a um modelo A. Como, por exemplo, eu tenho um cliente e eu quero que esse cliente logue no meu sistema. Então, eu vou associar esse cliente com o usuário e um usuário só pode pertencer a um cliente e um cliente só pode ter um usuário. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no código e eu também vou te explicar qual que é a diferença entre usar o one-to-one e utilizar o foreign key. Mas antes de ir para o código, eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like no vídeo, coloca lá nos comentários o seu feedback, porque isso é muito importante para mim, muito importante para que eu continue gravando vídeos no YouTube. E também, se você tem interesse em receber novos vídeos a respeito de desenvolvimento web com Django, se inscreva no canal e ativa o sininho para quando eu postar um vídeo novo, você ficar por dentro aí das novidades. Agora vamos ao código. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu modelo de clientes. Então eu coloco class cliente, que herda de models.model. E coloco os atributos que eu quero. No meu caso aqui eu vou colocar seu nome. Vai ser o tipo char field e vai ter no máximo 30 caracteres. O segundo campo que eu vou colocar já é de fato o campo que relaciona esse cliente com o usuário do sistema. Eu vou dar esse nome eu vou dar um nome de usuário para esse campo e ele vai ser do tipo models.oneField. E quais são os parâmetros que esse one-to-one recebe? São exatamente os mesmos, inclusive, do campo foreign key, que é o modelo que você vai fazer referência. Então, eu vou colocar aqui user, é o user do Django, né, o nativo. O segundo parâmetro chama onDelete, que basicamente é de qual forma o seu modelo ou que o seu campo vai se comportar quando você apagar o que ele está referenciando. Ou seja, o que vai acontecer com o campo usuário ou com o modelo cliente na hora que eu apagar o usuário que faz referência a ele. E eu tenho três opções nesse campo: Cascade, Protect e Set Null. Se eu coloco Cascade, quando eu apagar o usuário, o sistema também apaga o cliente. Se eu colocar Protect, na hora que eu tentar apagar o usuário, ele não vai deixar, porque ele está relacionado com o cliente. E se eu coloco Set Null, na hora que eu apago o usuário, esse campo aqui recebe o valor nulo. Só que se eu usar o Set Null, eu preciso permitir que esse campo seja nulo, através do Blank True e do Null True. No meu caso aqui eu vou usar o set null mesmo. Então eu coloco models, ponto, um desses três que eu te falei que você quiser. No meu caso vai ser o set null. E eu também preciso, como eu falei, colocar o blank true e colocar o null true. Bem simples assim. Aí para ficar legal eu vou definir aqui o método str. Só lembrando que esse método str é responsável por imprimir o seu objeto na linha de comando, por exemplo, ou na tela, dependendo da situação. Se você não definir esse método, ele imprime como object, abre parênteses, e o ID do objeto. Se você define esse método, ele vai imprimir o que você der return aqui. No meu caso, eu quero que ele imprima o nome. Então vai ser return self.nome. Agora sim, finalizado o meu modelo. Agora eu vou executar o make migrations e o migrate. Pronto, aplicou essa alteração que eu fiz no banco de dados. Agora eu vou abrir o meu Python console aqui. Para que a gente possa executar os comandos, você entenda exatamente como funciona o relacionamento. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar esses, esses dois modelos que eu trabalho, né, que é o usuário e o cliente. Vou colocar aqui user, importando do contrib out,
E o cliente eu vou importar de apps.relacionamento.models import cliente. Vou começar criando um cliente, vou chamar a variável de cliente e vou criar assim, ó, cliente.objects.create. O campo nome vai receber cliente 01. Vou criar o usuário também, vou dar o nome da variável de usuário e vou criar assim, ó, user.objects.createUser. A classe user, ela tem esse método que chama createUser, que ele facilita um pouco as coisas. Por quê? Porque não precisa de eu colocar o nome do campo e o valor. Ele já espera 3 valores, que é o username, o e-mail e a senha, nessa sequência. Então, basta eu colocar username, vai ser user01, o e-mail, que eu vou deixar vazio, e a senha, que também vai ser user01. Então, eu criei um cliente e criei um usuário. Aqui já tem algumas observações que eu acho interessante fazer. A primeira é a seguinte: eu criei a classe cliente e a classe cliente tem um atributo que chama usuário. Então, mesmo que eu não tenha nenhum usuário associado a ela, se eu colocar aqui, ó, cliente.usuário, ele vai imprimir vazio, porque não tem nenhum usuário associado a esse cliente. Porém, se eu for no usuário e colocar usuário.cliente, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque lá no, na classe usuário, user, né, no caso, não existe o atributo cliente. Esse atributo só existe a partir do momento em que você relaciona os dois. Aí na hora que você relacionar os dois, o Django vai conseguir imprimir isso aqui. E qual que é a dica? A dica é como você evitar esse erro aqui no seu código-fonte. Imagina que você digita esse comando aqui em algum lugar, e o usuário vai executar, vai printar uma exceção lá na tela. Como que você confere isso? Você utiliza essa função aqui, ó, resattr, que ela significa se a pessoa tem se o objeto tem um determinado atributo. E quais os parâmetros que ela recebe? Ela recebe o objeto, no caso que é o usuário, e ela recebe um campo, e ela recebe qual atributo você quer procurar dentro desse objeto. No meu caso aqui, eu quero procurar cliente. Ele vai retornar false. Por quê? Porque o usuário não tem o atributo cliente. Na hora que eu fizer a associação, esse resattr vai começar a trazer o resultado true, beleza? Mas se ficar qualquer dúvida, pode comentar no vídeo que eu explico, ou talvez grave um outro vídeo mais detalhado. Então pronto, eu já tenho cliente, já tenho usuário, e agora eu vou de fato associar os dois. Como que eu faço? Coloco cliente.usuário igual a usuário e salvo o cliente.save. A partir desse momento aqui, os dois já estão relacionados no modelo one-to-one, e eu consigo acessar um através do outro. Como assim, ó? Cliente.usuário, ele já vai imprimir o objeto usuário. Usuário.cliente, ele vai imprimir o objeto cliente. E aquele método que eu falei com vocês, que é o resattr, quando eu passo o objeto usuário e o nome do campo cliente, ele já vai dizer true. Então, se você precisa de resgatar esse dado de um relacionamento one-to-one, coloque esse resattr para não dar exceção na sua aplicação. E eu falei também que eu iria te explicar qual que é a diferença entre utilizar uma foreign key ou utilizar o campo one-to-one. A foreign key, ela é aconselhada quando você tem um modelo pai e um modelo filho. Por quê? Um pai pode ter vários filhos, né? Aí o Django reconhece esse relacionamento como many to one, que seria toda vez que você entrar no filho, ele vai fazer referência direta somente a um pai. Mas quando você entrar no pai e tentar referenciar o filho, ele vai te retornar uma lista, mesmo que essa lista só tenha um objeto. E quando você utiliza o relacionamento one to one, os dois retornam somente um objeto. Ou seja,
o modelo A retorna somente um objeto do B e o B retorna somente um do A. Para ficar mais legal, eu vou mostrar no código aqui, que aí fica mais tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse modelo aqui. Eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho que você utilize herança, caso você tivesse na sua aplicação. Mas aqui, como é só um exemplo, eu vou copiar para ficar mais fácil de visualizar o código. E vou criar do tipo fornecedor. E vou mudar o campo usuário aqui para o tipo foreign key. Só que no caso, eu quero que um usuário possa pertencer somente a um fornecedor. Ou seja, eu não posso ter outro fornecedor que tenha o mesmo ID de usuário. Então, por isso, eu preciso colocar unique true. Só uma observação, isso aqui não é aconselhável pelo Django, né? Colocar o foreign key com unique true. O próprio Django vai falar que é melhor utilizar o one-to-one. Vou mostrar para vocês. Pronto, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou executar um make migrations. Aqui, ó. No make migrations, ele já dá um warning. Ele fala que quando você coloca o unique true em uma foreign key, tem o mesmo efeito de usar o one-to-one field. Só que, geralmente, é melhor utilizar o one-to-one field. A gente já usou o one-to-one field no exemplo anterior, e nesse aqui agora eu vou utilizar o foreign key somente para você ver a diferença. Mas, lembre-se, é aconselhável sempre utilizar o one-to-one em situações que um só pode se relacionar com um do outro lado, e vice-versa. Feito o make migrations, agora eu vou executar o migrate. Na hora que eu executo o migrate, ele também repete esse warning. E agora eu vou abrir novamente aqui o meu Python console e vou importar essa galera de novo. Vou importar aqui, ó, from apps.relacionamentos.models, import cliente e também fornecedor. E também vou importar o usuário. Da mesma forma que eu criei um usuário para o cliente, eu vou criar um usuário para o fornecedor. Vou chamar ele de userf é igual user.objects.createUser. O username dele vai ser userf. O e-mail vai ser vazio e a senha vai ser userf. Vou criar também um fornecedor. Vai ser fornecedor.objects.create. E o nome vai ser fornecedor01. Pronto, criei um usuário e criei também um fornecedor. E agora eu vou associar os dois. Eu vou colocar fornecedor.usuário é igual userf. Feito isso, eu vou salvar. Fornecedor.save. E agora eu vou mostrar a diferença. Quando eu estou no fornecedor, eu consigo dar o comando fornecedor.usuário. Agora, quando eu estou no usuário, que é o userf, se eu tentar dar o comando fornecedor, vai dar erro. Porque não existe o campo fornecedor. Existe o campo fornecedor_set, porque ele considera como uma lista. Como que fica isso? Fornecedor_set. Aí ele vai trazer um objeto do tipo related manager que a gente tem que tratar como se fosse uma query set. Então eu coloco fornecedor.set, fornecedor_set.all. Aí sim, ele traz uma lista fornecedores. Aí se eu quiser o primeiro, eu tenho que colocar .first para só a partir do .first buscar algum atributo, como por exemplo o nome. Então, vocês perceberam que quando eu utilizo a chave estrangeira, né, que é o foreign key, ele sempre vai trazer
uma lista. E quando eu utilizo o one-to-one, ele sempre traz um objeto só e fica mais fácil trabalhar. Essa é a principal diferença. Basicamente, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. E se não ficar dúvida, deixa seu feedback, porque é muito importante para o canal. E lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.